situação atípica, a gente flexibilizou bem, pensou bastante em abranger todos os alunos para que todo mundo possa realizar a prova. Então, como vai ser nossa prova? A prova, a semana de prova vai ser próxima semana, agora, do dia 4 ao dia 8 de maio. Como que será? A prova vai valer 7, e 3 pontos são esses trabalhos que vocês já estão fazendo. Serão 5 questões só, 5 questões dissertativas valendo 7. Então, o professor ele vai colocar no aluno online a prova e vocês vão ter 48 horas para responder, ou seja, 2 dias para responder as provas. Então, o professor vai botar a prova dele, são 5 questões, vocês vão responder, vocês vão ter 2 dias para responder essas 5 questões, portanto, vão poder consultar, vão poder pensar, discutir, enfim, vocês vão ter 2 dias. E aí, ao final do prazo, antes que o prazo se encerre, porque quando encerra, o sistema tira, né? Vocês colocam lá no sistema. Então, por exemplo, próxima semana, vocês começam a semana com neuroanatomia. Isso. Neuroanatomia. Então, próxima semana, a professora Lélia vai dar a aula dela normal, que pode ser uma revisão, pode ser um tira-dúvidas. Se o professor já tiver feito uma revisão, pode ser assunto novo, enfim. Então, ela dá a aula dela normal e depois ela vai lá e coloca no aluno online a prova dela. E aí, vocês vão ter 2 dias para responder essa prova e botar no aluno online de novo. Na terça-feira, por exemplo, semiologia. O professor Lucas dá a aula dele e no final bota o trabalho. E aí, vocês... Vilma Pereira, minha gente? Eu aceitei. Aluna? Confere na chamada. Vilma é colega de vocês? Também não conheço. Quem é Vilma? Quem é você? Também não, eu conheço vocês. Foi eu também. Ah, é a Andressa, eu acho que ela tá com o celular da mãe dela. Ah, tá. Botem um nome, por isso que eu falo, bota o nome de vocês, porque a gente só aceita quem tá na chamada, viu? Botar o nomezinho mesmo. Então, aí na terça-feira o professor coloca a prova, vocês vão ter 2 dias, responde e bota lá de novo. Ok? E assim por diante, até sexta-feira. Aí, sexta-feira, quem é psicologia aplicada à saúde? Não, né? Não. Terceiro bloco é o quê? Na sexta? Karen, tem a fisiologia do exercício. Farmacologia E fisiologia do exercício, né? E aí vai lá a professora Camila e a professora Karen, pega e botam o trabalho, vocês vão ter 2 dias para responder essas provas e botar lá de novo. Entenderam? Diane. Oi. Aí envia na aba lá de EAD também, né? Como nos trabalhos. Tá bom. Isso. Aí não percam o prazo de 48 horas, porque depois das 48 horas some a atividade do sistema. Entendeu? Então, são 5 questões só, dissertativas, para vocês poderem escrever, pensar, resumir, enfim. E aí, depois de 2 dias, vocês colocam lá na plataforma. Irene é da turma. Entenderam? Entenderam? Sim. Alguma dúvida? Não, professora, tudo certo. Tá ótimo. Então, o que é que eu peço? Quem está com dificuldade de acessar o sistema, ou a senha não está dando certo, sim, Jane.
Ou a pessoa não sabe onde encontrar o trabalho, os trabalhos ficam lá em EAD, atividades. Se você não sabe, venha logo tirar suas dúvidas. Se não consegue acessar, fale logo comigo, para que a gente possa, essa semana, deixar o sistema todo ok, o aluno online todo ok, para a próxima semana, nas provas, estar tudo ok, viu? Então, a prova não vai ser colocada no AVA, é no aluno online, onde vocês colocam os trabalhos, ok? Eu não consigo acessar, fale logo comigo, para na próxima semana tá tudo ok. Tá. No AVA, se perder conteúdos, professora? Tipo, vídeo. Não entendi, não. No AVA vai ser colocado conteúdo, é? No AVA vai ser colocado os vídeos da aula, as aulas agora são todas gravadas, vão ser colocados os vídeos da aula. Se o professor quiser colocar outros vídeos, vão ser colocado o conteúdo. Lembrando que no aluno online, o conteúdo também vai estar lá. Sempre o conteúdo vai estar no aluno online e os trabalhos avaliativos no aluno online. E no AVA vai ter vídeos, conteúdos também, só que o AVA tem a possibilidade do vídeo, que no aluno online não tem a possibilidade do fórum, que no aluno online não tem. Então, o AVA é uma plataforma. Que? Tem alguém falando ou é só mesmo o microfone ligado? É dúvida? Não, né? Então, no aluno online sempre vai ter conteúdo e atividade avaliativa. E no AVA, todas as aulas gravadas, vídeos, fórum, discussão, essas coisas. Giane, se perdeu o prazo, porque a internet está ruim, falta energia, porque aqui só chover já falta energia. Pois é, por isso que a gente pensou nessa questão das 48 horas. Um prazo bem grande, já prevendo alguma dessas possibilidades. Porque eu não consegui, minha internet caiu hoje. Mas é bom, gente, vocês receberem a prova, já façam logo a prova e para já tentar colocar. Vocês vão ter 2 dias, entendeu? Se vocês forem responder a prova faltando, tipo, o prazo se encerra hoje, meia-noite. Aí vocês vão responder a prova depois da novela das 6. Sei lá, nem sei se ainda existe. 7 horas, 7h30 você começa. E aí você perde tempo para responder as questões, você vê que sua internet está ruim, e aí acaba o prazo e não deu para enviar. Entendeu? Então, a gente já pensou nessas 48 horas, prevendo problemas de internet, viu? Então, o conselho que eu dou, recebeu a prova, terça-feira, o professor finalizou a aula, botou a prova no sistema, já dá uma olhadinha, almoça, descansa um pouquinho e já vai responder a prova. Até para não acumular, porque na quarta-feira vai ter outra prova, entendeu? Entendi. Aí, a gente, como eu sempre falo, a gente sempre está aberto a conversar com o aluno. Então, converse com a gente se você tem alguma dificuldade. Eu estou dando esse aviso hoje para que a gente já possa resolver as dificuldades, para na próxima semana ficar tudo ok, para que todo mundo possa ser bem sucedido nas provas. Ok? Ok. Deixa eu só... Oi? Ok, professora. Deixa eu só repetir rapidão, porque muita gente entrou depois que eu dei o recado. Pessoal, rapidão. Eu vim aqui falar das provas. A semana de provas será a próxima semana, do dia 4 ao dia 8 de maio. A prova vai valer 7 e 3 pontos são dos trabalhos avaliativos que vocês estão fazendo.
serão 5 questões dissertativas, 5 questões de escrever. Então, próxima semana, o professor vai dar sua aula e, ao final, vai colocar a prova no aluno online, naquela parte de EAD, atividades. Você vai acessar o aluno online, vai ver a prova e vai ter 48 horas, ou seja, 2 dias para responder essa prova. Então, assim que acabar a aula, você vai lá no aluno, o professor colocou a prova, você vai lá, dá uma olhadinha e já se programa para responder a prova. Vocês vão ter 2 dias para responder, mas não deixe para o último momento. Por quê? Porque, por exemplo, na segunda-feira é aula de neuroanatomia, a professora Lélia coloca lá a prova de neuroanatomia. Na terça-feira, aula de semiologia, o professor Lucas coloca a prova de semiologia e por aí vai, a semana toda. Então, se vocês forem deixando para o último momento, vai acumular. Então, todo dia, assim como na faculdade vocês fazem uma prova por dia na semana de prova, façam também as provas todos os dias, para não acumular e para dar tudo certo. Ok? Ok. Verifiquem o sistema de vocês, verifiquem se as disciplinas estão todas ok. Qualquer dúvida, falem comigo, estudem, e aquele aluno, repassem esse assunto no grupo, e aquele aluno sumido, que não tem acesso, pede para vir falar comigo, viu? Diane, eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar. Em relação aos 3 pontos que vão complementar a nota. Só revisão novamente de cardiovascular, então preste atenção, que esse é o momento. Eu vou, como eu falei para vocês, vou dar uma abordagem um pouco superficial, assim, de algumas doenças, tá bom? Tanto da insuficiência quanto da estenose. Vou abordar um pouco mais sobre os sopros, tá bom? E aí a gente vai encerrar o assunto de cardio, beleza? Eu vou passar para vocês um material, eu vou passar um slide, esse slide de revisão, que é um pouquinho diferente daquele que eu já tinha anexado no sistema. Hoje vai ser essa revisão de cardio. Próxima aula, na quinta, eu vou fazer uma revisãozinha rápida de sistema nervoso, tá bom? Então, para vocês ficarem pelo menos com a mente aberta para responder a prova na próxima semana, beleza? Professor, Oi. Tem um estudo dirigido para entregar hoje? O quiz é um estudo dirigido. São as 5 questões que eu botei ou não? Ou já encerrou o prazo? São questões até hoje. Até hoje. Eu vou corrigir com vocês nessas questões. Não. Botei até hoje, não foi? É porque eu vi aqui no calendário. Foi. Então eu vou corrigir hoje, viu? Com você, assim, final da aula, final da revisão, vou aproveitar esse exercício e corrigir com vocês, tá bom? Tá bom. Tá então, bom. ó, bora lá começar essa revisão. Compartilhar aqui a minha tela com vocês. Gente, minha vista tá péssima esse dia. Não sei se é o excesso de computador e minha vista já tô assim, tô quase entrando dentro do computador para poder enxergar. Somos 2, professor. Oi, pera, mas também bem que meu carregador longo, não vai carregar o notebook. Daniel, toda hora entra e sai, rapaz. Tua internet tá ruim, Danielton. Ô, Daniel, tua internet tá ruim, tu entra e sai, cara. Bora lá, dando continuidade. Então, galera, essa cardiomegalia, ela pode ser decorrência, por exemplo, de uma doença de Chagas, né? Então, vocês vão investigar justamente esses abaulamentos. Uns, por exemplo, baixinhos, né? Eles podem estar sendo localizados, em vez do quinto espaço,
Tá. Um instante, galera. Tentar aqui ver se eu consigo. Onde é que eu compartilho? Será que tem como compartilhar vídeo por aqui? Deixa eu só ver. Não. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês de novo, só para mostrar aqui, ó, o Ictus Cordis. Ó, dá para ver aqui no slide, ó. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, os focos de ausculta cardíaca. Lembra, a clavícula é mais ou menos aqui, a linha M clavicular, metade da clavícula desce, e perto ali no espaço intercostal entre a quinta e a sexta costela. É bem aqui, ó, o quinto espaço. Você conta primeiro espaço, terceiro, quarto, quinto. Pam. Bem aqui, ó, é o ápice do coração. Olha como é o coração de vocês, ó. Por isso que aquele foco mitral, onde eu disse, gente, bota o estetoscópio bem aqui, que vocês vão conseguir escutar de forma mais audível os batimentos cardíacos, o tuntar, você escuta bem aqui, ó, de forma mais audível. É o que eu chamo de ictus. Quer não, né, minha gente? Peraí, deixa eu ver se eu boto. Ver se eu boto no... O senhor fez naquele outro, o senhor foi passando o vídeo e foi explicando. Eu vou tentar botar no meu celular aqui para ver se ajuda. Pera ainda. Problema aqui, tá certo. Um videozinho grande, que não dá. Quantos megas são isso aqui? Não, pequeno. 3 megas, 39, 10, 8, 11. Primeiro é 3 minutos. Ou demora para botar esse vídeo. Vocês não escutam de jeito nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum, professor. Não dá para... Eu não escuto é nada. De que jeito? Tem um coração, tem um ventrículo esquerdo aumentado, evidentemente que o lado esquerdo do paciente, do coração, está lateralizado, quer dizer, você palpa o ictus mais lateralizado. Quando o paciente tem um coração aumentado pelo ventrículo direito, o coração fica mais anteriorizado, próximo ao externo. Então, você palpa o ictus, localização já falei, quarto, quinto espaço intercostal. Se tiver mais lateralizado e no sexto espaço, já fala a favor de um coração aumentado no ventrículo esquerdo. A ação dele vai estar justamente lá no quinto espaço intercostal. Ele apontou justamente dessa questão de um aumento, né, nessa região do ictus cordis, ou seja, essa hipertrofia
aqui do ictus cordis pode estar associado a um aumento, né, do ventrículo esquerdo, né? Pode estar associado a uma cardiomegalia. Ele até citou isso aí, né? Ele também falou na palpação dos focos de ausculta cardíaca, né? Palpar a região do foco aórtico, a região do foco pulmonar, a região espaço intercostal, só que no lado esquerdo, o foco acessório, né, a gente não costuma utilizá-lo, né, durante a avaliação da ausculta. O foco tricúspide, aqui no quarto espaço intercostal, e o foco mitral, tá bom? O foco mitral, como eu falei para vocês, ele vai estar comparado ao ictus cordis, tudo bem, galera? Ele fica aqui, ó, na linha hemiclavicular com o quinto espaço intercostal, beleza? Lembrando que eu falei para vocês que que as bulhas cardíacas, os sons que a gente escuta dos batimentos cardíacos, eles vão estar, né, eles têm sua origem quando há um fechamento das válvulas cardíacas. Que válvulas são essas? Por exemplo, o TUM, ele é em decorrência do fechamento das válvulas atrioventriculares, ou seja, essas válvulas, como eu falei para vocês, são espécies de porteiras, que essas porteiras vão evitar o refluxo do sangue para os átrios. Por isso eu chamo atrioventricular. Lá na anatomia, na fisiologia, vocês estudaram que o sangue, durante o ciclo cardíaco, o sangue ele vai novamente para os átrios, essas porteiras se fecham. Aí, quando o sangue, como se fosse uma onda, bate nessas porteiras para querer voltar, faz uma zoada, faz o tum. Quando o sangue que está lá nos ventrículos agora, ele vai lá para as grandes artérias, a aorta, a artéria pulmonar, esse sangue, ele passa para essas grandes artérias, porque dessas artérias, galera, o sangue vai lá para todo o corpo, né? Lá da aorta, o sangue vai para todo o corpo. Então, quando o sangue entra nessas grandes artérias, vê o ritmo está realmente tum, tá. Se está o ritmo normal, se está arrítmico, né? Vê essa frequência, porque qualquer alteração vai ocasionar alguma patologia, por exemplo, decorrer de patologia ou de uma estenose ou de uma insuficiência cardíaca, tá bom? O outro vídeo, já que vocês não escutam esse, o outro vídeo ele vai estar falando um pouco da ausculta, viu, galera? Vou mostrar aqui para vocês. Ausculta o nome. A última parte da semiotécnica seria exatamente lógicos, né? O coração, ele tem um ciclo cardíaco que tem dois grandes momentos. O primeiro momento, que é da contração ventricular, que nós chamamos de sístole. E o segundo grande momento, que é do descanso, do repouso, da perfusão, que é a diástole do ciclo cardíaco. Primeiro momento, sístole. Segundo momento, diástole. A sístole coincide com a primeira bulha, tá certo? Que é o primeiro som, que é a vibração, que coincide com o fechamento das válvulas atrioventriculares. Válvula mitral, primeiro componente, e válvula tricúspide, segundo componente. Então, sístole coincide com o fechamento das duas válvulas ventriculares. Primeiro componente mitral, segundo componente tricúspide. E a diástole coincide com o fechamento das duas válvulas semilunares, né, que são a válvula aórtica, que é uma válvula tricúspide, e a válvula pulmonar. Tá certo, gente? A primeira bulha, ela coincide com o pulso. Então, tem dificuldade de ver qual é o momento sistólico, qual é o momento diastólico? Estetoscópio, tum-tá. Ah, mas não sei qual é o tum, qual é a sístole. Então, palpa a carótida, aquele som que você auscultou, que está coincidindo com
existe contato com o tórax, mas sem forçar. Isso aqui tem função de campânula. Forçando, pressionando com mais força, diafragma. O diafragma, você ausculta as bulhas. Primeira bulha e segunda bulha. E os sopros. E quando você escuta com a campânula, é melhor você auscultar os sons que podem ser patológicos. Terceira bulha e quarta bulha. O que é terceira bulha e quarta bulha? A terceira bulha acontece no final da diástole. É exatamente o sangue que vai da válvula mitral ou tricúspide para o ventrículo esquerdo de forma súbita, em grande quantidade, no momento da diástole. E a quarta bulha, que é sinal de uma contratilidade atrial vigorosa, tá certo? Que fica na pré-sístole, ou seja, onde o átrio mais se contrai, a maior participação do enchimento ventricular com o átrio mais se contraindo. Isso quando o paciente tem um ventrículo duro, fibrótico. Terceira bulha, tum-tatá, tum-tatá. Som de quarta bulha, trum-tá. Som normal, tum-tá, tum-tá. Então, o que pode acontecer muitas vezes? Você tem um desdobramento de segunda bulha. É fisiológico. Tum-trá, tum-trá, tum-trá. O que isso fala? Como o ventrículo esquerdo é um ventrículo de maior, então a válvula aórtica fecha um pouco mais rápido que a pulmonar. Então fica tum-trá. Agora, quando tem um ventrículo direito muito aumentado, é o que nós chamamos de desdobramento fixo de segunda bulha. Tum-trá. Como é que você faz para descobrir isso? Você pega o paciente, inspirar e segurar. Se te persistir ou aumentar o som do desdobramento, a gente chama de desdobramento fixo de segunda bulha, que fala a favor de sobrecarga de câmaras direitas. Então, vamos lá. Recapitulando. Foco mitral, tum-tá, tum-tá. Foco tricúspide, tum-tá, tum-tá. Foco aórtico acessório. Foco aórtico. Foco pulmonar. E ainda eu posso, para estudar a aorta, eu posso auscultar as duas carótidas. Que aqui eu posso pegar sopros. Uma estenose aórtica importante, eu posso auscultar um sopro. Quando é uma estenose subvalvar, eu não ausculto sopro nas carótidas. Quando nós temos uma patologia de válvula mitral, quando ela está insuficiente, então o sangue que deveria ser jogado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ele retorna a parte dele. É o que nós chamamos de regurgitação ou de refluxo. Eu vou dar uma pausa aqui, porque ele já está falando um pouquinho já do que eu quero apresentar mais na frente, tá bom? Ele falou justamente das primeiras bulhas, a primeira bulha, que, como falei, ele corresponde ao fechamento das válvulas atrioventriculares, a mitral. E, lembrando também, que falei para vocês, que existem duas bulhas que podem ser fisiológicas ou não, né? Que é a B3 e a B4. A B3, ela tá mais ou menos som de tu, né? Ou seja, um tatu. É como se fosse uma terceira bulha, ela pode ser normal, como eu falei para vocês, em crianças e adultos jovens, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que até o médico aí falou, citou, que essa origem da terceira bulha, ela pode ser em decorrência, chamei de vibrações lá na parede do ventrículo, né? Quando há um enchimento desse ventrículo rápido, lento, ele flui em duas etapas, uma etapa mais lenta, em que não teve contração do átrio, o sangue está apenas escorrendo o ventrículo. Aí, quando o átrio se contrai, pam, ele termina de empurrar o restante do sangue para o ventrículo. Aí, o que acontece? Às vezes, possa ser que houve esse enchimento ventricular de uma vez só, bem rápido. Não teve aquela fase lenta. Então, como ocorreu esse enchimento ventricular rápido, pode ter originado esse som da terceira bulha. Essa contração atrial, haja essa desaceleração do nada do sangue, ou seja, de forma brusca, pam, começou a desacelerar de uma vez.
né? Vocês, quando a primeira etapa, o sangue ele passa do átrio para o ventrículo de forma bem devagar, escoando. Só que aqui, essa quarta bulha, né, ela pode ser produzida quando esse sangue, ele desacelera de uma vez. Então, pode originar justamente essa quarta bulha, tá bom? O médico falou ali como seria essa bulha, né, essa terceira bulha, tum-tatum, né, como se fosse um galope de cavalo, viu? Vocês também devem observar o ritmo e a frequência cardíaca, né? Como eu falei para vocês, um ritmo comum testa esse som de clique, parecendo um clique, durante a ejeção ventricular, ou seja, quando o sangue ele passa dos ventrículos para as grandes artérias, para a artéria aorta, para a artéria pulmonar, tá bom? E eles indicam a súbita ejeção de sangue nos vasos da base. São ruídos de alta frequência, são agudos, ou seja, são intensos, tá bom? Produzidos lá na artéria pulmonar e na artéria aorta. Por isso que eu disse para vocês, são ruídos de ejeção, quando o sangue sistólicos. Ó, o protossistólico já é no final da B2, ou seja, lá no período da diástole. Bom? Os sopros, que agora eu quero pegar um pouquinho mais pesado aqui nos sopros. Lembra que para vocês, né, que esse sangue, o sangue do nosso corpo, ele flui sob a forma laminar dentro dos vasos, né? Ou seja, não tem ruído, não é mais, tá bom? É mais ou menos isso, galera. A gente vai falar um pouco mais de sopros, os tipos de sopros, para poder justamente diferenciá-los quanto às patologias, que tem patologia que tem um sopro de uma forma, patologia que tem um sopro de outra forma. A gente vai já entrar nisso. O atrito pericárdico, galera, eu vou voltar para o sopro ainda, mas tenham em mente que o atrito pericárdico é quando há justamente uma inflamação desse pericárdio lá no coração, viu? Quando há essa inflamação pericárdio, vai gerar um som, né, devido a esses atritos dos folhetos, viu? Imagine que o nosso coração, o pericárdio, ele tem vários folhetos, tá bom? O pericárdio lá no nosso coração, a membrana do nosso coração, ela tem vários folhetos. Imagine várias folhazinhas recobrindo o coração. Essas folhazinhas, elas devem estar um pouco afastadas uma das outras, tá bom? Eu tenho que estar um pouco afastado uma das outras. Aí o que acontece? Como está inflamado, quando inflama, elas ficam meio inchadas. Aí acaba que fica uma atritando na outra durante os batimentos cardíacos, né? Ela atrita. Como há esse atrito, como até ele fala, é como uma espécie de fricção de couro, né? Fica atritando, e quando atrita, produz alguns sons. E esses sons a gente chama de atrito pericárdico. Bom, por isso que ele fala, ó, ele não tem nada a ver com as bulhas, não tem relação. As bulhas. A intensidade pode variar bastante dia a dia ou até mesmo com o passar de horas. O som do atrito pericárdico pode ser dividido em 3 componentes, um sistólico e 2 diastólicos. O sistólico pode ocorrer em qualquer momento da sístole. Já os diastólicos geralmente ocorrem no início e no final da diástole, visto que nestes momentos é que ocorrem a distensão e retração do pericárdio. Entretanto, as referências bibliográficas podem variar a respeito das características do atrito pericárdico. Pode ser confundido com sopros e estalidos, e uma maneira de diferenciá-lo é situando a sua localização incomum no ciclo cardíaco, observar o timbre e a grande variação com o passar de horas ou poucos dias. Agora vamos escutar um exemplo de som de atrito pericárdico. São 11h20, antes de encerrar a aula, acho que eu vou mostrar logo o exercício, tá bom? Próxima aula, eu vou explicar a questão das patologias. Não deu tempo de explicar hoje, mas eu vou anexar o slide. Dê uma lida antes, tá bom? Nessa quinta-feira eu vou explicar para vocês as patologias, tá bom? Juntamente com um pedacinho de revisão do sistema nervoso. Nessas patologias, galera, vocês vão notar que esses sopros, eles vão
estar situados em algumas localidades, eles vão ser descritos com Rívero Carvalho. Então, eu vou falar com vocês essas manobras, tá bom? E próxima aula eu vou falar um pouco, um quadro, que eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada, hoje ou amanhã, para a gente poder ter mais facilidade de aprendizado aqui, ó. Vou mostrar até para vocês aqui a tela do slide, eu quero que vocês leiam em casa com mais atenção, ó. Ó. Aqui, galera, tem um mapa mental que eu achei muito bom, onde ele vai abordar as doenças que a gente vai estudar, as patologias, a estenose mitral, a estenose aórtica, a insuficiência mitral e a insuficiência aórtica, tá bom? Aqui ele vai mostrar mais ou menos qual o tipo de sopro que vai acontecer, ó. Tem um sopro mesodiastólico, que acontece bem no meio da diástole, ó. Tem até o gráfico aqui, ó, B2, que é a diástole, tá aumentando, depois diminui. O sopro lá da insuficiência mitral já é um sopro holossistólico. Pessoal, o que é um sopro holossistólico, galera? Um sopro holossistólico é aquele que ocorre durante toda a sístole, na mesma intensidade. Ele não tem aquela intensidade crescente, decrescente. Não. Ele é durante toda a sístole. Tá bom? E na insuficiência aórtica, é um sopro protodiastólico, ou seja, no final, né, no comecinho da diástole, ó. E ele é decrescendo, ó. É um sopro que é, ó, decrescendo no final da diástole. Tá bom? Que próxima aula eu vou falar um pouco disso, tá bom? Quem quiser, no outro slide, ó, ainda tem falando também deles, tá bom? Aqui, ó, fala um pouco como ocorre, quais as manobras que podem me facilitar a ausculta desse sopro, beleza? Dê uma lida aqui nesse quadro também, tá bom? Ó, que ele fala aqui, ó, na semiologia dos sopros, ó, um pouquinho o sopro, qual o tipo de sopro que a gente consegue escutar nessas patologias que a gente vai trabalhar, tá bom? Dá uma lida e também vou mandar um outro material para vocês darem uma olhada também, tá bom? Próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre isso. E revisem, galera, isso aqui, ó, revisem essa aula de hoje. Eu vou abrir aqui, galera, o arquivo rapidinho para vocês postarem ele com correção. Deixa eu ver aqui. O tricúspide, viu, galera? Que fica lá na apêndice tifoide. Aí o que fica lá no segundo espaço à direita é o qual? É o aórtico. Qual é o que fica lá no segundo à esquerda? Pulmonar. Então, fácil, galera. Isso aqui não tem dúvida. Aqui, a ausculta da segunda bulha cardíaca, como foi para vocês, corresponde ao fechamento das válvulas pulmonar e aórtica, que são as válvulas semilunares? Sim, eu até falei para vocês. É bem mais apurada com o diafragma do esteto no segundo espaço intercostal. Vai lá no slide, né? Vejam se realmente é lá no segundo espaço intercostal. Sim, onde fica lá o foco aórtico. Correto, isso aqui está certo. Sopro sistólico leve. Um soprozinho sistólico leve. Ao ser observado no hospital, ele espontaneamente reverte. Olha isso aqui, ó. Quando ele foi observado no hospital, o seu ritmo sinusal voltou ao normal. Então, tudo voltou ao normal. Né? O ritmo cardíaco voltou ao normal, depois de um tempinho no hospital. Qual é a causa? Se voltar ao normal, não tem nenhum problema de prolapso mitral. Não tem nada da válvula mitral. Se voltou ao normal, então não tem nada a ver com um problema na válvula mitral, não. Café, pode ocorrer isso? Se ele bebe café todo dia, ele teria isso todo dia, mas não. Hipertensão, será que ele diz que ele é hipertenso aqui?
Não, porque senão ele falaria, olha, minha pressão arterial dele tá 16/9, todos os momentos, todos os santos dias. Ele disse que isso aqui só é na segunda-feira, corre sempre na segunda-feira. Cocaína, que ele fala que é drogado, que ele faz consumo de drogas? Não. Galera, isso aqui com certeza é álcool. Por quê? Primeiro, né, que eu falei para vocês, existem bebidas que alteram a frequência cardíaca, que alteram os nossos sinais. Veja, ele bebe no final de semana, enche a cara no final de semana, segunda-feira ele amanhece com essas alterações, tá bom? E outra, como eu falei para vocês aqui, o ritmo cardíaco ele voltou ao normal. Se fosse algum problema patológico relacionado a uma estenose mitral, uma insuficiência mitral, não teria como reverter isso aqui do nada para a normalidade, tá bom? Então, não é nenhum problema de válvula mitral, viu? Então, galera, não estava tão difícil, não. Pegou na slide o que era atrito pericárdico, pegou os focos de ausculta cardíaca, pegou como é que eu faço a ausculta cardíaca em relação ao aparecimento das bolhas B1 e B2. E eu acho que a mais dificilzinha estava a terceira, no mínimo, e a quinta, né? Que era só uma questão de raciocínio, né? De pegadinha, assim. Mas, viu? Acho que deu para esclarecer um pouquinho a mente de vocês. Dê uma estudada um pouco mais em casa, tá bom? Próxima aula eu dou mais uma pincelada em relação, eu falei para vocês, dos sopros cardíacos, essas doenças, estenose, insuficiência, e vou dar uma pincelada em sistema nervoso, tá bom? Galera, eu vou tirar um print aqui da aula, rapidão. Tá bom? Conteúdo, não deixe quando acumula, você não consegue entender. Tá? Eu dei a base do conteúdo. Ah, o professor falou de atrito pericárdico. Vou ler o que é esse atrito. O que é os sopros? Vou ler sobre os sopros. Como se faz a ausculta cardíaca? Vou procurar uma maneira de entender como faz a ausculta cardíaca. Eu dei a base. Agora, não adianta eu dar o conteúdo aqui e você chegar em casa e não estudar. Você está em casa, não estudar, não ler nada, guarda aí, não assiste de novo a aula, procura um resumo na internet, uma revisão. Então, não adianta eu passar o assunto e você não estudar em casa, tá bom? Estudem em casa, não deixe acumular conteúdo. Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Amém. Até quinta. Se Deus quiser.